Oi, eu sou o sobrevivente, e você sabe que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. No momento, ele está temporariamente em prisão domiciliar por motivos de saúde, mas antes ele estava numa cela, na Papudinha. Como todo preso, pela lei de execução penal, o Bolsonaro tem um direito de contato com o mundo exterior por correspondência escrita. Em palavras mais simples, quem está preso pode mandar e receber cartas, numa boa. Tanto é que o Ítalo Santos fez isso. Pensando nessa possibilidade, o Bolsonaro escreveu uma carta dedicada aos brasileiros. A gente pode ler a carta aqui mesmo. Brasília, 11 de julho de 2026. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade. Escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. E a assinatura dele, Jair Bolsonaro. O Bolsonaro escreveu essa carta porque a família dele tá tretando direto um com o outro. A Michelle e os filhos do Bolsonaro se odeiam. A própria Michelle gravou um vídeo longo falando sobre o enteado, dizendo que ele foi grosseiro com ela. Provavelmente, a carta foi uma tentativa do Bolsonaro bater o martelo sobre quem manda na articulação eleitoral, dizendo que é o Flávio e pedindo para Michelle ficar calada. Essa interpretação vem justamente dele ter chamado o Flávio como porta-voz dele. Politicamente falando, isso dá ao Flávio uma espécie de autorização para falar pelo próprio pai. Sobrevivente, mas como é que essa carta chegou a todo o povo brasileiro? O Bolsonaro entregou a carta pro Flávio e o Flávio leu nas redes sociais, algo que viralizou bem rápido. Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para dizer que tá pronto para ser presidente. É isso. Quem postou esse tweet foi o Ronaldo Caiado, também pré-candidato à presidência. Essa é a parte mais engraçada da carta de Garranchos do mito. E eu confesso que eu tive uma dificuldade para ler, sim. Flávio Bolsonaro é a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção. E aqui uma sequência de risadas. Atenção! A carta de Jair Bolsonaro, que o Flávio tornou pública ontem, indica algo muito grave. Ao se tornar porta-voz de Jair, Flávio não é mais candidato. O candidato é Jair Bolsonaro. Agora resta ao Supremo agir para impedir que Bolsonaro siga desrespeitando as cautelares, tentando dar o rumo das eleições do Brasil, apesar de estar preso por tentativa de golpe de Estado. E por último, perceberam o real peso da carta do presidente Bolsonaro? Hoje um homem sequestrado pelo sistema. Ao povo brasileiro, não é uma sugestão, é uma missão. Bolsonaro inicia o texto com sentimentos genuínos de saudade, respeito e lealdade ao povo. Prestem atenção, releiam cada palavra e espalhem a mensagem. Esse é um momento histórico, é o recado do maior líder da direita e do melhor presidente que esse país já teve. Não é alguém qualquer, não é um político qualquer que escreve. Deu pra ver que as reações foram bem mistas, né? Só que sabe quem não gostou dessa carta? O ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro ele tem uma ordem que proíbe o uso das redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. O Moraes entendeu que usar uma visita para entregar uma carta destinada a ser divulgada nas redes sociais encaixa justamente nessa proibição. E como o Bolsonaro, de acordo com o Moraes, está quebrando as regras da prisão domiciliar de novo, sabe o que vai acontecer com o Bolsonaro agora? Bom, é bem pior do que você está pensando. Eu vou te falar agora mesmo o que é. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Pode fazer o teste. Sobrevivente, o que vai acontecer com o Bolsonaro agora? Já que o Alexandre de Moraes entrou na jogada e aí vai tentar ferrar com o Bolsonaro, o que vai acontecer, cara? Na verdade, algo já aconteceu. O Flávio Bolsonaro foi proibido de ver o pai por 90 dias, para que algo assim não aconteça de novo. E o Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa esclarecer se o Bolsonaro sabia que a carta seria publicada nas redes sociais. E é claro que a defesa do Bolsonaro vai negar. Mas como negar isso se a carta é para todos os brasileiros e não necessariamente para a família dele? Afinal de contas, aqui no início ele fala: carta aos brasileiros, saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo no momento de decisão para o futuro de todos nós. Ou seja, não foi uma carta privada para um familiar que acabou vazando. Foi uma comunicação que o Bolsonaro teve com o povo através do Flávio, e isso fere as medidas cautelares, isso fere as regras
regras que o Alexandre de Moraes impôs. O medo da família Bolsonaro é que isso mande o Jair de volta para Papudinha, que tirem o Bolsonaro da prisão domiciliar justamente para evitar esse tipo de coisa. Supostamente a Michelle Bolsonaro avisou que ia dar merda, só que ninguém deu ouvidos a ela. E essa carta pode ter sido, de certa forma, um cala-boca Michelle também. A gente vê esse tweet aqui do Gustavo Uribe. Bastidor que trouxemos mais cedo na CNN Brasil. Durante o 360, Michelle Bolsonaro chegou a alertar que a divulgação da carta de Jair Bolsonaro por meio das redes sociais poderia configurar desrespeito à medida cautelar. Mas, de novo, a ex-primeira-dama foi ignorada. Sobrevivente, mas o Xandão tá certo em fazer isso, cara? Ou é mais uma postura autoritária da parte dele? Tipo, tá certo ele proibir o Flávio de ver o pai? Tá certo dar um tempo pra defesa do Bolsonaro se explicar? Bom, aqui vai entrar uma questão ideológica. Tem uma galera que vê que é o Bolsonaro forçando a barra de novo. O Alexandre de Moraes já falou que qualquer comunicação externa via redes sociais é proibida. E escrever uma carta para o Flávio mostrar para todo mundo quebra essa regra. Regra essa que, inclusive, o Bolsonaro já quebrou antes. Isso aconteceu, por exemplo, em agosto de 2025. Durante algumas manifestações de apoiadores, o Bolsonaro participou por telefone de um ato no Rio de Janeiro, numa ligação com Flávio Bolsonaro. O vídeo com o Bolsonaro falando aos manifestantes foi publicado nas redes do Flávio e depois foi apagado. O Alexandre de Moraes interpretou isso como uso deliberado de terceiros para levar mensagem de Bolsonaro às redes sociais. Com tudo isso, alguns apoiadores do Bolsonaro se questionam muito se ele não deveria só ficar na dele, curtindo, entre aspas, a prisão domiciliar, que com certeza é melhor que a Papudinha. Ou não, né? Porque a cela que o Bolsonaro ficou era uma cela bem confortável até. O que acontece é que desde 2025, o próprio STF havia esclarecido que o Bolsonaro poderia falar ou dar entrevistas. Apesar disso, ele não poderia produzir uma mensagem para depois usar nas redes sociais como forma de contornar a restrição. O próprio Flávio chegou a dizer: ele escreveu uma carta aos brasileiros que eu vou fazer a leitura dela no meu canal no YouTube. E o próprio Flávio chamou o recado do Bolsonaro de um recado que ele queria dar a toda a nossa nação, prejudicando a defesa do Bolsonaro. Juridicamente falando, isso é uma quebra de regra que o Moraes colocou. A defesa pode até falar que é uma carta privada, mas com uma mensagem dessas, com o início desse, com Flávio dizendo esse tipo de coisa, ao mesmo tempo tem outra galera que entende que pode ter sido uma quebra de regras, sim, só que o Moraes se aproveita disso. O Xandão afirma na decisão que o Flávio obteve a carta com a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais e suspendeu as visitas do Flávio por 90 dias. O que acontece também é que no final da própria decisão, ele dá 48 horas para a defesa explicar se o Bolsonaro sabia que a carta seria divulgada nas redes. Para muitos isso é uma contradição, porque ou a carta é para ser divulgada e merece punição, ou primeiro se houve a defesa. O Moraes puniu logo e cobrou explicações depois. Já tem quem defenda ainda mais intervenção do ministro, porque a gente está entrando em período eleitoral. A carta fala diretamente da pré-candidatura do Flávio, e a suspensão de 90 dias atinge justamente uma relação central para a articulação política bolsonarista. É como se o Moraes tivesse calado a boca do Bolsonaro em relação à política, justamente nessa fase eleitoral. Então, os 90 dias seriam uma espécie de punição para o Flávio e não para o Bolsonaro. O pedido de explicações seria para a defesa do Bolsonaro pai, no caso. O Bolsonaro filho já pisou na bola e por isso ele foi punido com os 90 dias, sem poder visitar o próprio pai. A gente consegue ver na íntegra a decisão do Alexandre de Moraes. Execução Penal 169 do Distrito Federal, tá aqui ministro Alexandre de Moraes e o Jair Messias Bolsonaro. Trata-se de execução penal em razão da ação blá 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 e diz aqui decido. Em 11/7 de 2026, o senador da República e filho do condenado Flávio Nantes Bolsonaro publicou na sua rede social Instagram um vídeo por meio do qual afirmou que após a realização de visita ao seu pai, a oportunidade na qual se escreveu uma carta aos brasileiros, realizaria no seu canal do YouTube a leitura dessa mencionada carta. E na decisão tem print aqui, inclusive. Tem a transcrição também do que foi dito. Na sequência, o senador Flávio Nantes Bolsonaro realizou a leitura da referida carta subscrita pelo condenado Jair Messias Bolsonaro diretamente da sua rede social Instagram. O desrespeito de Flávio Nantes Bolsonaro, a medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro, está totalmente configurado por suas próprias afirmações. O que ele quis dizer é que basicamente o Flávio disse que a carta foi feita com esse objetivo, então não tem como negar agora. Utilizando-se do seu direito de visita, Flávio Nantes Bolsonaro obteve uma carta
carta do sentenciado Jair Messias Bolsonaro com a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais. Não há dúvidas, portanto, que a conduta irregular do Flávio desrespeitou a expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício do seu direito de visita. Observo ainda que o Flávio Bolsonaro é reincidente em sua conduta desrespeitosa às decisões judiciais, citando aquele caso de 2025 que eu falei anteriormente. E aqui entra a parte bem polêmica. Ressalto ainda que a conduta de Flávio como instrumento de promoção política de sua pré-candidatura a presidente da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação, vedada proibido, né? Em período que ele não poderia fazer isso, devendo ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Diante do exposto nos termos dos artigos 21 e 341, suspenda a autorização de visita de Flávio Nantes Bolsonaro pelo período de 90 dias e determino que a defesa do custodiado, do Bolsonaro no caso, no prazo de 48 horas se manifeste sobre a possível desobediência à ordem judicial. Tem quem defenda também que isso é pura perseguição e autoritarismo do Alexandre de Moraes, porque com o Lula as regras eram diferentes. Aqui um tweet da Júlia Zanata. Enquanto Lula estava na prisão por corrupção, podia ter manifestação em frente à PF, podia enviar carta, podia postar no Twitter, podia namorar a Janja, podia receber visitas de líderes internacionais. Esqueci de algo? Jair Bolsonaro, que está preso por um golpe fake sem armas, o cara não pode nem respirar. Só não fuzilam ele porque seria escandaloso demais. Mas é justamente o que querem aqui um vídeo da leitura de uma carta do Lula quando ele estava preso. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem também se manifestou sobre isso foi o Nicolas Ferreira. Ele disse: "Tá na hora de começar a não obedecer tirano", se referindo, lógico, ao Alexandre de Moraes. E quem falou também a respeito foi o Renato 38. Ele disse: "Jair é o único preso na história do Brasil proibido de escrever cartas. Lula, quando presidiário, escreveu várias publicamente divulgadas. Agora Flávio, advogado do pai com procuração, foi proibido de visitar seu pai e cliente por 90 dias. Tem previsão legal para isso? Você confia em eleição onde não tem lei?" Teve até a acusação que o próprio Alexandre de Moraes vazou a decisão para a imprensa. Esse tweet aqui do Dr. Paulo Faria. Cronologia do vazamento. A decisão de Moraes contra os Bolsonaros foi assinada em 13/7/2026, às 14 horas 36 minutos e 41 segundos. A publicação Breaking Furo News do Metrópolis ocorreu às 15h03, ou seja, teve acesso um pouco antes. Eu mesmo verifiquei no sistema do STF, na IP 169, às 15h09 e não estava lançado ao público. Portanto, Moraes vazou a decisão ao Metrópolis. Isso é criminoso. E aqui, uma série de prints para aprovar o ponto dele. Sobrevivente, então, Alexandre de Moraes está indo realmente atrás do Flávio, cara? Bom, nessa decisão a responsabilidade caiu sobre o Flávio porque ele divulgou o conteúdo da carta. Mas tem também a questão disso ser considerado crime eleitoral. Você viu lá no parecer do Alexandre de Moraes que ele encaminhou o caso ao MPE justamente por suspeita de crime eleitoral. E o MPE é o Ministério Público Eleitoral. Não tem muito segredo quanto a isso. Basicamente, ele redirecionou o caso para outra área do poder que avalia se aquilo foi crime ou não. Como você viu, tudo isso por talvez ele ter cometido uma campanha antecipada. Só que eu acho difícil ele ser condenado por isso e sofrer alguma punição por conta disso. Porque a regra para 2026 é que propaganda eleitoral formal só começa no dia 16 de agosto. Antes disso, a pessoa até pode falar de uma pré-candidatura, elogiar as qualidades do pré-candidato, divulgar a pré-candidatura e até pedir apoio político, desde que não haja pedido explícito de voto nem uso de meio proibido, o que não teve. Na minha visão, mas eu posso estar errado também. Porque essa carta, isoladamente, está muito longe de ser um motivo razoável para tirar o Flávio da eleição ou algo muito extremo. O próprio Bolsonaro cita o Flávio como pré-candidato nela. Mas tem gente comentando que quem cometeu crime eleitoral mesmo foi o Alexandre de Moraes, porque proibir o Flávio de ver o principal nome da direita por 90 dias é uma forma de fazer a direita perder votos e dar, indiretamente, mais forças pro Lula. Bom, bora ver as cenas dos próximos capítulos, mas é inegável que a família Bolsonaro não tá se ajudando nessa etapa inicial das eleições. É bem provável que, realmente, mais um vacilo, o Bolsonaro volte pra Papudinha, o que vai ser pior pra saúde dele e vai ser pior, inclusive, pra esse cronograma de visitas da própria família. Ou você acha que valeu a pena politicamente por conta do conteúdo da carta? Você acha que o Bolsonaro se sacrificou para conseguir mais votos pro filho? Qual é a sua interpretação disso tudo? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer aos nossos novos apoiadores, ao PCTL, ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, ao João Paulo da Silva,
ao MoPlayerBR, ao Snake Volker, ao Mu Jogando, ao Orialdev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao GhostNet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Fuhrix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso a uma série de benefícios que são explicados bem aqui no final dessa página. Agradecimento a cada um de vocês, um beijo, obrigado pelo apoio. Seria impossível produzir com tanta frequência se não fosse a ajuda financeira de vocês. Aqui você consegue ver os 3 tipos de membro que cada um recebe. Membros alunos, por exemplo, têm acesso ao nosso servidor do Discord e tem também acesso a uma série de cursos, como o nosso mini curso de finanças, de relacionamentos, de estudo e de oratória. São cursos que vão te ajudar a ter uma vida melhor aqui no Brasil. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau, até lá.